Fala galera, o tema do vídeo de hoje é os argumentos a favor da existência de Deus. É certo que não temos como provar ou negar a existência dele num laboratório de ciência, porque estuda as coisas ali naturais por meio da razão, e Deus é um ser espiritual, onde temos contato por meio da fé, com experiências com a presença dele no âmbito espiritual. Mas existem bons argumentos para falar sobre a sua existência. O primeiro é a própria experiência das pessoas. Se Deus existe, as pessoas têm experiências com Ele. Então, desde o mais simples ao mais intelectual, as pessoas dizem ter. Senão, os nossos amigos descrentes estariam certos em falar que Deus é fruto da imaginação da humanidade, que Ele é o amigo imaginário do crente, que acredita nas fábulas da Bíblia. A Bíblia é um segundo argumento, é o livro, um dos mais antigos do mundo e o mais lido. Se fosse uma mentira, não duraria tantos anos assim como dura. Outro dia eu gravei um vídeo sobre se os evangelhos são confiáveis pelo número de testemunhas que relataram sobre a passagem de Jesus, o Filho de Deus. Um terceiro argumento é a própria conversão das pessoas, né? Temos ateus que se convertem. Lee Strobel foi provar para sua esposa que se converteu ao cristianismo que Jesus era uma farsa e Deus não existia, e ele escreve um livro em defesa de Cristo, se converteu. Augusto Cury não acreditava em Deus, foi pesquisar a fundo e escreveu vários livros sobre a inteligência de Cristo. Eu também, quando um dia busquei a presença de Deus dentro de uma igreja, eu falei, Jeremias 33 diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração e sereis achados de vós. Eu busquei e tive a minha experiência com Deus e não existe argumento pró ou contra que anule a nossa experiência com Deus, é bem verdade isso. Quarto argumento, a causa e o efeito. Todo efeito tem uma causa. O quinto, assim como moedas falsas dão testemunho de uma moeda verdadeira, deuses falsos dão testemunho de um Deus verdadeiro. É certo que o DVD pirata só existe porque copiou o original, o falso vem por causa do verdadeiro, se existe uma moeda falsa é porque copiou a original. E aí você concorda que existem muitos deuses falsos e religiões falsas. Tanto é que a própria Bíblia fala que há caminhos que parecem bons, mas são caminhos de morte, que separam de Deus. E o politicamente correto fala que todos os caminhos levam a Deus, mas Jesus não disse isso. Ele falou que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que Ele religou a humanidade a Deus. Então Deus é antes da religião. Falar de Deus não necessariamente é falar de religião, mas podemos falar no âmbito filosófico. Se você tirar a Bíblia para aquele que não crê, temos os historiadores, que é mais um argumento, que falam sobre a passagem de Jesus, o Filho de Deus, ali Tácito e Flávio José, que são muito bem aceitos no século I, seus relatos, tanto por crentes quanto descrentes. Ele fala sobre os poderes de Jesus, os milagres, os discípulos seguindo, a maneira que ele influenciava, a passagem dele aqui na terra, o motivo que ele foi crucificado, a época e a sua ressurreição, a mudança de comportamento dos discípulos, o início da igreja. Então tudo isso é relatado por Flávio José ali na história dos judeus. Temos outro argumento, valores morais objetivos no mundo. Se Deus ele não existe, não deveria existir a ideia do certo e errado, mas convenhamos, existe na nossa consciência, tanto do crente quanto do descrente, a convicção do certo e errado. E se nós acreditamos na ciência que diz que toda a humanidade veio do primeiro casal na África Oriental, e a Bíblia já dizia que foi ali mesmo que Deus criou Adão e Eva, quem que ensinou esse primeiro casal? Provavelmente, com certeza, Deus, ou seja, valores morais objetivos no mundo existem, então Deus existe, senão a humanidade não poderia colocar regras, leis, uns sobre os outros, não existiria certo e errado, tudo seria relativo, mas convenhamos, até para responder a pergunta se tudo é relativo, sim ou não é uma verdade absoluta. Então, assim, há bons argumentos. A própria ressurreição de Cristo que eu já citei, se Deus existe, ele ressuscitou Jesus. E outro dia eu gravei sobre as evidências da ressurreição de Cristo. O corpo de Jesus não foi encontrado, o túmulo foi vazio. Várias testemunhas relataram, pessoas contemporâneas, discípulos de Jesus, irmãos, familiares, amigos, a conversão do apóstolo Paulo, que não acreditava na ressurreição, perseguia os cristãos, consentia na morte deles, e de repente ele se converte, ou seja, mudou de ideia porque teve um contato com Jesus e deu a vida pelo Evangelho. A mudança significativa no comportamento dos discípulos. E convenhamos, quem morreria por uma mentira sem ganhar nada em troca? Então Jesus ganhou o quê? Crucificação, os discípulos de Jesus desprezo, perseguição, mortes terríveis. E até hoje as pessoas morrem lá no Oriente Médio pela fé em Cristo Jesus. Diferente do Brasil, que a perseguição é bem pouca e é ideológica. Não tem perseguição física aqui das pessoas matarem, como faz em países fechados que não anuncia na nossa TV. Então assim, ninguém morreria por uma mentira. Esse é o mais argumento. O próprio ajuste fino do universo, tudo bem calculado e planejado. Se
por trás da criação há um criador, é uma ciência criacionista, como eu citei outro dia, que não é religiosa, então a própria criação é um argumento, que ele mostra que há um criador por trás de todas as coisas. O próprio Deus fala em Romanos que os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua divindade podem ser claramente vistos através das coisas que estão criadas, e a humanidade fica indesculpável diante de Deus. Então a própria criação, afinal de contas, se o Sol fosse um pouquinho mais próximo ou distante da Terra, morreríamos queimados ou congelados, ou não existiria vida. Tudo foi calculado até no corpo de um homem e de uma mulher. A própria lei da biogênese fala que vida gera vida, e Deus é uma vida fora do tempo e do espaço, um ser eterno que gerou vida. Então a Bíblia bem interpretada e a ciência bem estabelecida não entra em contradições. E é bem verdade que precisamos de muito mais fé para acreditar que tudo vem do acaso, na explosão do Big Bang, baseada nas leis da física desconhecida, ou acreditar na teoria da evolução, e você não vê evolução de espécie, acredita nos especialistas e nos livros que sempre mudam, que falam nos milhares de anos, ou seja, nós não vemos evolução de espécie, o máximo que tem é pequenas alterações dentro da própria espécie, como Deus criou tudo segundo a sua espécie bem definida. Então, assim, falar de ciência podemos citar exemplo de países, falar a Suécia é um país ateu, por isso que é de primeiro mundo, mas os Estados Unidos é cristão, base protestante, e a boa parte das universidades lá começaram com estudos da Bíblia. Uma delas leva o nome de John Harvard. O problema no mal do mundo não é uma prova que Deus não existe, afinal de contas, se usarmos o mal para falar que Deus não existe, nós podemos usar o bem. O mal só existe porque ele tenta prejudicar o bem. Então, assim, o bem é uma evidência que Deus existe. Então você percebe que existem argumentos que é trocar 6 por meia dúzia, outros são simples, mas são interessantes a fazer refletir. Agora, a proposta de Pascal, se o ateu estiver certo e o crente, os dois estiverem felizes, o ateu estiver certo, os dois morreram felizes. Afinal de contas, viemos do acaso, vivemos aqui para comer, beber, farriar, se casar, viver até no máximo 120 anos, morreu, acabou. Se o cristão estiver correto, ele foi planejado e projetado por Deus para viver um propósito aqui nessa terra, além de comer, beber e se divertir. Nos momentos bons e ruins tem esse Deus para ter uma eternidade muito melhor, um futuro muito melhor, sem dor e sofrimento. Então, assim, você percebe que a proposta é melhor. Você foi planejado, tem um propósito, tem um futuro. Agora, a outra proposta, você vem do acaso, não te interessa por quê. Você vive aqui, curta tudo que você tiver que curtir, porque a vida é passageira e morreu, acabou. Então, assim, a proposta também é melhor. Então, é que você possa analisar tudo isso e que o Espírito Santo te convença a te levar a ter as experiências com Deus. Você vai ver que vai cair por terra qualquer argumento contra ou a favor, porque nada anula as suas experiências com Deus. Então, um forte abraço.